Os jogadores do Internacional se reapresentaram no CT Parque Gigante para iniciar a preparação para a semana decisiva. No sábado, enfrenta o Cuiabá pelo Campeonato Brasileiro e na terça pega o River Plate pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Libertadores da América. Na atividade, boas notícias de jogadores que estão retornando do departamento médico e notícias que preocuparam, envolvendo Ener Valencia, que não participou da atividade no gramado do CT. Mais tarde, houve uma reunião importantíssima e histórica no Conselho Deliberativo do clube. Em uma votação apertada, o Conselho decidiu que o Inter está autorizado a assinar com a Liga Forte do Futebol, um compromisso que pode valer por 50 anos e coloca definitivamente o Internacional de um lado da história da tentativa de reconstrução do futebol brasileiro. O presidente Alessandro Barcelos, depois da votação, se manifestou. Explicou os próximos passos que o Inter irá dar neste caminho e garantiu que o assunto ainda deverá ser trabalhado nos bastidores entre Inter e a própria Liga antes da assinatura. A oposição obviamente não ficou satisfeita e Delcir Sonda chegou a dizer que o Inter está na segunda divisão de patamar dos clubes do futebol brasileiro. Esse é o Diário do Inter KTO, desta segunda-feira, 24 de julho de 2023. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no Noticiário Colorado ao longo desta segunda-feira. Eu começo falando sobre o treinamento na parte da tarde, que eu acompanhei no CT Parque Gigante, apenas a parte que foi liberada para nós da imprensa, tá? A gente pôde acompanhar o aquecimento, o início do treino, porque depois o Eduardo Cudê fechou a atividade. E algumas informações importantes para repassar aqui. Primeiro, as notícias boas. Pedro Henrique e Maurício estão liberados pelo departamento médico. Vão trabalhar durante a semana e ficam à disposição para a partida contra o Cuiabá no sábado pelo Campeonato Brasileiro. Recuperados da lesão na coxa, então ficam de volta. Inclusive, uma cena bem interessante chamou a atenção. O Eduardo Cudê chamou todo o grupo para se reunir e conversar. E aí, a gente via que ele estava conversando com o grupo, e aí ele acabou a conversa e disse, Pedro Henrique e Maurício, vocês vão agora passar num corredor polonês aqui. E fez o Pedro Henrique e o Maurício passarem num corredor e os jogadores dando tapa neles para celebrar o retorno desses atletas que serão fundamentais para o time do técnico Eduardo Cudê. Depois disso, a gente tem as notícias que não são tão boas assim. Duas ausências no treinamento, tá? Uma delas, o Luiz Adriano, que ainda está liberado pelos problemas familiares. Ele perdeu a mãe, então tá com a família dele ainda, foi liberado para ficar com a família. E o Vitão hoje não treinou. O Vitão está gripado, tá? Apresentou sintomas gripais e não se apresentou no CT Parque Gigante ao longo dessa segunda-feira. É aguardado nos próximos dias. Se estiver recuperado dessa gripe, não deve ser um problema para o fim de semana, muito menos para a partida contra o River Plate, só ficou preservado mesmo por conta da gripe, tá? E aí a preocupação aconteceu envolvendo Ener Valencia. O atacante do Internacional até foi programado, participou dessa conversa com o Eduardo Cudê, e aí quando os jogadores que atuaram a maior parte do tempo contra o Bragantino foram dar voltas no gramado, ele foi pro vestiário. Foi pro vestiário, inclusive sinalizou ali uma mão na coxa, isso chamou a atenção de todos os repórteres que estavam ali. O médico do Inter, inclusive, o Marcos Marchevski, foi atrás do Ener Valencia o acompanhando para o vestiário, que deu um entendimento e uma leitura para a gente, olha, o Ener sentiu alguma coisa. Mas o Inter disse que não. O Inter disse que a ida do Ener Valencia para a academia já estava programada, já estava prevista, fazia parte do planejamento para o jogador. Então, tentou tirar esse sinal de alerta ligado pela gente, mas óbvio que, por exemplo, o treinamento dessa terça-feira, a gente vai ficar ligado em como vai estar o Ener Valencia para saber se de fato não teve nenhum outro tipo de problema, tá? Na tarde dessa segunda-feira, eu gravei um vídeo falando sobre exatamente essa troca. Mano Menezes, Eduardo Cudê, que já tem aí 4 dias, mais de uma semana que o Mano Menezes ele foi demitido. E uma troca que obviamente gera impactos, gera repercussões. E eu trago alguns relatos do impacto que aconteceu nos bastidores a partir dessa mudança. O que os jogadores estão dizendo, o que a direção está dizendo, quais são os pontos positivos dessa troca percebidos até aqui. Tudo isso eu coloco nesse vídeo aqui, que tem algumas informações de bastidores bem interessantes sobre o que os jogadores viam do trabalho do Cudê
e ouviam o trabalho do Mano e que viam o trabalho do Kudê. Teve algumas críticas de alguns jogadores ao trabalho do Mano. É nesse vídeo aqui, só clicar para assistir, tá? E aí à noite, eu fui pro estádio Beira-Rio acompanhar no salão do Conselho Deliberativo do Internacional, a gente fica numa sala de espera, mas a gente foi acompanhar a sessão extraordinária que votou qual autorização a gestão do Internacional teria para assinar com Liga Forte do Futebol ou com Libra, tá? Um tema que vem sendo de maneira excessiva debatida no Conselho Deliberativo do clube desde o início do ano. A gestão já queria ter assinado com a Liga Forte do Futebol, a oposição colocou a pauta da Libra, apresentou a pauta da Libra, colocou a Libra não só em discussão, mas também em votação com a LFF até a gente chegar nesse momento de hoje. E assim, vou dar um parecer positivo, tá? O clima da votação foi tranquilo, foi pacífico. A gente viu ao longo desse desgastante debate episódios de ofensas, episódios de agressões verbais, conselheiro indo parar no Conselho de Ética, na Comissão de Ética, trocas de ofensas, trocas de acusações. E o nível da reunião hoje no Conselho, ele foi alto. Todo mundo chegou, não houve debate, é verdade, foi só a votação, mas todo mundo chegou tranquilo, não teve nenhum combate, não teve nenhum embate, nada demais. Alguns torcedores protestaram em frente ao Beira-Rio, torcedores que estavam solicitando que o Conselho aprovasse e autorizasse e votasse na Liga Forte do Futebol, e preterindo a Libra. Houve esse movimento por parte da torcida, de parte da torcida, 20 a 30 torcedores, tá? Não mais do que isso, na porta do Beira-Rio, mas que fizeram barulho, que foi significante. Aí teve ali na entrevista o presidente Marcelo Medeiros, os torcedores xingando o presidente, que eu não acho legal, mas entendo que faz parte do jogo por ele ser um ex-mandatário. Vai acontecer com o Barcelos, vai acontecer com todo mundo que tá na gestão da presidência. Mas no mais, entre os conselheiros, houve um alto nível, tá? Houve um nível ok, um nível tranquilo. E aí a votação deu Liga Forte do Futebol. 157 votos a 145, o que já era uma tendência, tá? Nos bastidores, quando a gente conversava com as pessoas, era feito esse cálculo de que a Liga Forte do Futebol ia ganhar apertado, mas ia ganhar e não tinha muito como mudar isso. As próprias pessoas da oposição, hoje, quando a gente conversava com elas, já tinham um tom de admitir a derrota e contestar a resposta do Conselho, dizendo que não é o melhor caminho, mas que vão aceitar. E foi isso que aconteceu. Liga Forte Futebol ganhou 157 votos a 145. A oposição lamentou depois. A gente conversou, por exemplo, com o Roberto Melo, com o Delcir Sonda, com o presidente Marcelo Medeiros. A gente conversou com vários conselheiros que estiveram do lado da Libra, tá? E aí, o Delcir Sonda, por exemplo, foi um cara que foi mais enfático nessa defesa da Libra, tá? Ele afirmou que o Inter e que o Conselho Deliberativo optou por ficar na prateleira dos clubes de segunda divisão do futebol brasileiro. E fez uma alusão ao fato da Libra ter Flamengo, Corinthians, Palmeiras, Grêmio, equipes de um patamar maior, e a Liga Forte de Futebol ter como os maiores clubes Inter, Atlético Mineiro, Fluminense, e aí agora outros clubes estão migrando, como Vasco, Botafogo e tudo mais. Foi essa a postura, foi essa a lembrança do Delcir Sonda, que é um conselheiro do Internacional, um conselheiro obviamente muito conhecido por todo o auxílio que ele já deu ao Internacional e os investimentos que ele fez no Internacional anteriormente, e ele estava, enfim, defendendo o lado da Libra. E depois veio o presidente Alessandro Barcelos e conversou com a imprensa, dando também explicações sobre quais serão os próximos passos. E aí algumas situações importantes, tá? Primeiro, o presidente celebrou a vitória da gestão, é uma vitória política dele, porque ele sempre tocou o projeto da Liga Forte do Futebol e teve uma vitória dentro do Conselho Deliberativo. Isso de alguma forma é relevante. Ele celebrou a vitória do lado que ele defendia depois de um exaustivo debate. Depois ele explicou algumas situações, tá? E disse, o Inter não aderiu ainda à Liga Forte do Futebol. O Inter tem agora uma autorização para assinar com a Liga Forte do Futebol. E o presidente garantiu que vai nos próximos dias sentar com a Liga Forte do Futebol para definir os parâmetros dessa assinatura, mas que ainda não é automática, ela não aconteceu.
até porque o Inter, segundo o presidente, vai agora sentar na mesa e colocar suas ponderações, colocar suas exigências, tentar negociar prazos para o clube de recebimento de receitas e tudo mais, e vai fazer isso com a Liga Forte de Futebol a partir de agora. A Liga Forte de Futebol já vendeu 20% dos seus direitos para um fundo de investimento, que é o Grupo Serengeti, tá? Que investiu mais de 3 bilhões de reais na compra de 20% da Liga Forte de Futebol, e esse dinheiro será conduzido, está sendo conduzido para os clubes que aderirem à Liga Forte de Futebol e agora o Internacional. O Inter vai receber em torno de 215 milhões de reais. E uma primeira parcela já pode vir agora, de 60 milhões de reais, nos próximos dias. Mas o presidente não quis falar sobre prazos para esse investimento de 60 milhões de reais. Diz que isso vai ser conversado nos próximos dias, mas é entre 30 e 60 dias, tá? Que pode chegar esse investimento de 60 milhões de reais. Que não vai servir para comprar jogadores, para contratar jogadores. Vai servir para pagar algumas dívidas, para investir em estrutura no CT, para quem sabe acertar alguma outra conta que o Inter tenha, é nesse conjunto. E o presidente deixou isso bem claro na entrevista que ele concedeu pra gente lá no salão do Conselho Deliberativo, mas foi uma vitória importante e ele concedeu essa entrevista em meio a apoiadores e correligionários, a gente pode dizer, do Conselho Deliberativo, que estavam bastante felizes lá na sala no salão do Conselho Deliberativo. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Vou passar algumas odds dessa terça-feira, porque tem Copa do Brasil. Corinthians e São Paulo. Odd do Corinthians 2.6, empate 3.2, São Paulo 2.8. Um outro jogo legal para jogar, só que é bem cedo, é Paris Saint-Germain e Al Nassr, amistoso internacional. Odd do Paris Saint-Germain 1.32, empate 6, o Al Nassr do Cristiano Ronaldo 6.66. Joga na KTO, te registra, coloca o cupom ADUPLA que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!